no céu! É o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Caraca, virou um caos! Como vou atravessar? Como vou andar com a minha cadeira de rodas? Relaxa que vai ser divertido. Vamos lá, vai começar o Papo Acessível. Tranquilo, tranquilo! Eu sou o Fernando Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. E hoje estou aqui com ela, sobrevoando o Cristo, ela, diretamente das áreas cariocas, ela, Renatinha Fonseca. Uhul, sobrevoando Rio de Janeiro antes que chova. Se cair um raio na cabeça, morre também. Né? Deus me livre. Como é trágico, meu Deus. Demais. Como é dramático, né? Dramático. Eu também estou aqui com ela, diretamente de uma ilha deserta, escrevendo seu livro, ela, Juscelene Braga. Olá, muito boa tarde, pessoal. O que ela deu pra vocês, Calabrini? Porque de dia tô ajudando, né? Maior que ilha deserta. Gente, velho. Tô ajudando. Tá profetizando. Ai, meu Deus. Sempre tem um recalcado, né? Sempre. Imagina uma cega na ilha deserta sozinha. Vai morrer lá. Vixe, Maria, lascou, né? Lascou. Você acha que você vai encontrar aquele lá, o Tarzan? Não, Wilson! É, só se for, né? E vocês já ouviram ele, diretamente da terra da salsicha, ele que vai ser o futuro ministro da pessoa com deficiência do Brasil, Sônia Hipólito. E lembrando que é o homem mais bonito, Ixi, conforme ferrou agora, disse né? o chat GPT, que foi confirmado por esse humilde programa Papo Acessível. Pois é, agora lascou, Prefiro né? não comentar. Prefiro não comentar. Quem mandou a gente fazer essa pergunta? Já que chupa todos os homens, eu sou mais bonito. E nós temos um convidado muito, muito especial aqui hoje, que eu vou pedir pra ele se apresentar e ele se audiodescrever. Bruno, bem-vindo. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui e só confirmando, o Sony realmente é o homem mais bonito. Ih, é outro. Não faz Recebeu isso, não. Recebeu quantos por isso? E começando minha autodescrição, eu sou um homem de 1,80m, sou branco, cabelos lisos castanhos, olhos castanhos, uso barba, não uso óculos, e uma característica interessante do meu rosto é que eu tenho um olho esquerdo menor do que o olho direito, por conta da minha deficiência. Então é uma característica que que é evidente, quem enxerga consegue distinguir essa característica em mim. E tenho tatuagens também, tenho o braço todo tatuado e normalmente estou sempre social no aeroporto. Ah, legal. E o que você trabalha na Gol, é isso? Sim, positivo, na Gol, Fernando. Falou positivo porque trabalha mesmo, né? Você sabia que o Sabiá sabia assobiar? Você sabia? Com Sônia Hipólito. Chegou o momento mais legal do podcast. Mas olha, tem uma coisa pra dizer. Eu estou abandonado. Eu estou de castigo porque eu estou sozinho no estúdios do Papo Acessível. Todos meus amiguinhos me abandonaram. Mas eu não desisto. Eu estou aqui para fazer esse momento ser especial. Vamos lá? Bom, já que ninguém tá aqui, então vamos lá, ouvintes. Vocês estão preparados? Vamos que vamos! Você sabia que existe um estudo que diz que o cão é o melhor cão de guarda? E se tiver que um bicho substituir os cães de guarda, sabe que bicho seria?
O ganso! Os gansos seriam ótimos cães de guardas. Substituiria os cachorrinhos, aqueles cachorros bravos, sérios. Os gansos são sensacionais. É isso aí, então você que tá agora, aproveita e afoga o ganso. Brincadeira, esse é o momento. Soninho pra você. Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo com destino ao sucesso. Nossa próxima escala será a superação. Pedimos sua especial atenção aos procedimentos de segurança. A partir deste momento, todos os celulares deverão estar mantidos em modo avião até o final deste voo. Observem os avisos luminosos de não desmotivar. Afivelem os cintos e mantenham o encosto da sua poltrona na posição vertical enquanto sobrevoamos os desafios. Em caso de turbulência na concorrência, respirem fundo e auxiliem os demais integrantes da equipe. O comandante e toda a sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma boa viagem. Quando eu fui candidato a vereador pelo mandato coletivo, eu tive a honra e o prazer de conhecer o Bruno. E o que me surpreendeu, assim, quando eu conheci o Bruno, o quanto o Bruno conhece de acessibilidade e inclusão nos aeroportos e também em toda a companhia aérea. Claro, o Bruno trabalha em uma, ele não sabe falar por todas, mas o que o Bruno sabe de como lidar com a experiência que as pessoas têm que ter no aeroporto, não só da deficiência visual, mas de outras deficiências, eu acredito que não tem nenhuma outra pessoa que tem tanto esse conhecimento. Então, eu acho que seria muito legal, Bruno, você falar um pouquinho, começarmos falando um pouquinho da sua vida, conta um pouquinho dessa experiência, de tudo que você aprendeu, a questão dos aeroportos, a questão da pessoa com deficiência. Então, só para quem não me conhece entender, eu sou uma pessoa com deficiência adquirida, então eu, até os meus 16 anos, eu enxergava conforme a biologia, né, basalmente, e aí depois dos 16 anos eu tive o primeiro descolamento de retina, que aí eu descobri que eu tinha essa característica no meu olho. E aí em 2011, com mais ou menos 17 anos, 18 anos, eu perdi a visão total, né? E acabei recuperando um pouco do olho direito. Nisso, quem é pessoa com deficiência adquirida e passou por essa parte de saúde, sabe que uma das piores partes é quando o médico fala assim pra você, você tá de alta, vida normal. E aí você sai pra sociedade e você vê que essa tal vida normal não existe porque você não tem acesso, não tem acessibilidade, não tem nada daquilo que é prometido pra você, né, nas leis. Do que deveria ser, né? Do que deveria ser, isso. E aí eu saio do hospital, começo a me recrutar em algumas empresas, né? E aí eu começo a tomar bomba nas últimas fases da seleção. Então, provando que não era o Bruno que não tinha capacidade de entrar, mas sim nas últimas camadas, ou quase na última, eu não consegui entrar. Até que eu entrei numa empresa, que era a Goodyear do Brasil, que a maioria das pessoas conhecem pelo pneu, que é o produto mais famoso deles, mas eles fazem outros produtos de borracha. E lá eu começo a me desenvolver nessa área de empregabilidade, né, de pessoas com deficiência, mas não é uma área que me agrada tanto. Eu gosto, mas não é uma área que me chama tanta atenção. Nisso eu vou pro Bradesco, faço um trabalho no Bradesco, depois faço um trabalho na Fiesp, e aí sou convidado pela Gol para trabalhar com a experiência do cliente na Gol, focado em Paralimpíadas do Rio. Entrei na Gol em 2014, final de 2014, e ali começa toda a minha trajetória na Gol com a experiência do cliente, né? E ali a gente começa a ver o tamanho que é esse deserto, né? Quando a gente olha as companhias aéreas, elas são responsáveis pelos direitos mais básicos, que é de ir e vir, né? Então é uma companhia aérea que te leva junto com o terrestre, mas você consegue ir para outros lugares mais rápido, com mais segurança. E aí você olha pro parâmetro da pessoa com deficiência e você vê um deserto, e quem viaja aqui sabe
o deserto que é. Melhorou muito, tá melhorando, mas ainda continua sendo um deserto muito grande. Em questão de acessibilidade, questão de equidade e tudo mais. Bruno, deixa eu só, antes de você começar a falar da experiência, vamos só voltar um pouquinho. Hoje, quando a gente conhece as pessoas, quando a gente está num grupo, as pessoas com deficiência, elas sentem ainda muita dificuldade de arrumar um emprego, né? E a gente sabe que realmente isso é verdade. Mas como é que foi para você a questão de arrumar um emprego? O que você acredita? Você acredita que tem muito para melhorar a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência? O que está faltando para a empregabilidade tornar ideal aí para que as pessoas realmente possam ter seus empregos? Sônia, se a gente for olhar um pouco de dados, se você for olhar a lei de cotas, né, que ela completou aniversário o ano passado, e você 32 anos, não é? 32 anos. Se você pegar os indicadores, agora falando mesmo de números, se você for pegar os indicadores de empregabilidade, você vê que não foram indicadores bons para 3 décadas, né? Podem comemorar, mas quem olha realmente você, Sônia, que é um empresário, você olha aquele indicador e fala, não, 3 décadas para conseguir subir algumas porcentagens não tem a realidade. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Qual que é o erro? Eu acho que é um erro estrutural, primeiro, de educação, né? Eu não sei se vocês, por serem pessoas com deficiência, são adquiridos, mas na escola é muito difícil para crianças que não têm deficiência, imagina para crianças que têm deficiência. Então, primeiro vem essa parte da empregabilidade na educação. Vou dar um exemplo de você, Sônia. Você é um empreendedor hoje, certo? Empresário. Sim. Você teve aula de empreendedorismo ou de empresariado na sua escola? Não, imagina, zero. Não, ninguém teve, né? Ninguém teve. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas com deficiência chegam lá no mercado de trabalho sem capacitação, porque não têm acesso. Uma coisa que eu converso muito com o Sônia, pessoal, não existe hoje escola técnica para pessoas com deficiência. Então hoje eu não consigo ser um programador, um desenvolvedor, eu não consigo ser um mestre em robótica, eu não consigo ser nada disso, porque não tem, né? Você pode pegar as maiores plataformas, elas não têm acessibilidade para oferecer. Então, a primeira parte eu acho que é a educação. A segunda parte é as políticas públicas, não tem incentivo às empresas, então as empresas não têm um emprego apoiado, a gente não tem esses pontos que fazem com que a empresa também seja forçada, porque tem que ter o Estado, né, com as políticas públicas para forçar isso, e também por parte das empresas, as empresas também não estão preocupadas porque não tem consequência. Hoje você vê poucas empresas tomando multa. Então tem empresas que eu trabalhei que elas têm 140 anos e não tem a lei de cotas cumpridas. Então, Bruno, mas então você está dizendo, o que você está dizendo, pelo que eu estou entendendo, é que a lei existe, né? Só que ela não é cumprida, ninguém fiscaliza e fica tudo por isso mesmo. Não tem consequência, então tudo bem, né? Não cumpre e fica tudo assim mesmo. Tudo assim mesmo. E aí, andando pelas empresas, né, a gente consegue ver algumas narrativas. São narrativas erradas, mas eles são conduzidos a isso. Do tipo, não tem pessoas com deficiência para contratar. Aí você para analisar essa frase, não tem pessoas com deficiência para contratar. Aí você vai olhar o site da recrutadora, o site não é acessível, a linguagem não é acessível. Como que você vai se comunicar com o cego pelo site se o site não é acessível, né? Então, é claro, a gente não é bobo, a gente não vai entrar num site que não é acessível, a gente não vai entrar numa ponte que não tem saída, né? Não se preparam, né? Na verdade, lá na própria empresa. É o que eu sempre falo, primeiro, antes de contratar, precisa se criar uma cultura inclusiva, né? Sim. Um exemplo, quando eu entrei na Gol, a Gol contratou 32 pessoas com deficiência para participar de um projeto chamado Caminhos para a Inclusão, né? E aí era uma turma com diversidade, então você tinha não tinha pessoas cegas, isso era um erro, só tinha pessoas com baixa visão, e na época eu era baixa visão, e aí a Gol conseguiu contratar os 32, mas essas pessoas não foram colocadas nas áreas que elas gostam, né? Então não adianta colocar um cara que é contador para trabalhar no RH. Pois é. Um cara do jurídico. E aí a gente foi perdendo essas pessoas. Hoje só tem eu e mais 2 pessoas na Gol. E aí... Caramba! E tem outro ponto. O Gol, tô aqui, Gol, viu? Gol, tô aqui. Pagando bem, tô aqui, viu? Eu posso testar os destinos. Eu já fiquei imaginando o Fernando Scalabrini com seu 1,80 m, mais de 100 quilos, sendo a aeromoça. Ui! Ai, que delícia! Ai, viu? Um negócio que é interessante, é uma notícia muito boa, não é uma notícia publicitária. A Gol faz 3 meses que ela acabou de contratar o gerente de ESG. Um cara super com bagagem gigante, um cara realmente que ele muda as empresas que ele trabalha,
E ele tá realmente mudando a Gol. Então a gente tá conseguindo trazer uma cultura inclusiva, uma cultura da empregabilidade. Ele é um cara que a gente esperou muito, a gente até brinca com ele. A gente fala, cara, a gente esperou você. A Gol tem 22 anos, a gente esperou esse cara há 22 anos. Mas ele tá mudando realmente. E a Gol não é porque eu trabalho lá, tá, gente? A Gol ela é uma empresa assim que ela quer mesmo fazer as coisas. É que na aviação tudo é muito complicado, mas ela tem a vontade. Tem muita regulamentação, né? Ô, Bruno, você é um cara que conhece muito a questão do ESG. Você acha que o ESG realmente veio para revolucionar a questão da diversidade e inclusão nas empresas? Você acha que esse é o grande caminho? Sônia, é igual, como que eu vou te explicar? Ele é uma ferramenta. Se eu usar vou dar um exemplo interessante. O coador de café, ele é uma ferramenta para você coar o café, certo? Sim. E a chave de roda é para você trocar o pneu. O ESG é uma ferramenta. Se você usar sem técnica, vai dar ruim, entendeu? Certo. Então você tem que ter pessoas igual o nosso gerente de ESG. É um cara que ele já veio de outras empresas, ele é um cara estudado, de bagagem, entende todo o mercado, a dinâmica. Se eu colocar um cara que não entende disso, o ESG vai piorar a situação, porque você vai ter uma coisa ali, uma espuma de publicidade que por trás não tem nada. Você pega um exemplo, a Porto Seguro. Eu tenho uma amiga que trabalha na Porto Seguro com diversidade e inclusão focada em ESG. Eles estão fazendo um trabalho muito legal, porque eles pegaram um corpo técnico, eles realmente se prepararam. E aí o que a gente não pode cair é exemplo. Vou dar um exemplo assim. O Sônia é uma pessoa com deficiência bonitinha. Ele é bonitinho. Não, vamos colocar ele no cargo. Será que ele tem um perfil? Bonitinho. Será que bonitinho é quase cheio, só pra lembrar. O chat GPT não foi isso que ele disse, tá? Mas tudo bem, segue o jogo. É muita questão de um perfil, né? Não é só porque eu tenho deficiência que eu entendo de acessibilidade, né? Eu entendo sobre a minha característica e as minhas necessidades, mas tem muita pessoa com deficiência que não entende. Exemplo, eu não entendo nada de site acessível. Não entendo. Então não me coloque para fazer a programação, para falar de WCAG, porque vai atrapalhar. E muitas empresas colocam, que a gente chama de rainha da Inglaterra. É só ali, é só o visual, sabe? Olha, eu coloquei o Sony lá que tem deficiência visual. Então eu tô... É como se fosse pro mercado acalmar. Mas tem muita empresa que tá levando muito a sério o ESG, muito a sério mesmo, porque a gente tá falando agora de mercado, né? de lucro, né? Muitas empresas que não têm, exemplo, a Gol tem a pegada de carbono, né? Ela tá tentando compensar o estrago que ela faz em voar. Então ela já tá procurando biocombustível. Então, no final, Fernandão e o pessoal, é questão de capital, é de você estar à frente do seu concorrente. Sim, entendeu? Com certeza. Mas, ô Bruno, joga uma boia pra mim e pros nossos ouvintes também. O que é ESG? Explica pra gente. Vamos lá. O ESG... se fala muito sobre diversidade e inclusão nas empresas, certo? Uhum. E aí, normalmente, a gente linkava a diversidade e inclusão ao grupo LGBTQIA+. Eu não sei se vocês tinham esse pensamento, mas normalmente as pessoas antigamente pensavam, diversidade e inclusão. E aí, vem o ESG, que é uma potencialidade da diversidade e inclusão, onde a gente fala de sustentabilidade, da parte social e da parte de governança. Legal. E aí, por que governança? Vamos dizer que eu entrei para a empresa do Fernando. Aí o Fernando fala, Bruno, faz um projeto aí de acessibilidade. Eu vou lá, faço um projeto de acessibilidade, parte social, certo? Uhum. E aí eu vou embora e esse projeto morre. Sim, porque não dá continuidade, né? Isso, precisa ter uma governança. Eu não posso só no dia da pessoa com deficiência ir lá no meu Instagram da minha empresa e mudar o layout do Instagram, sabe? Somos todas pessoas com deficiência. Não, você tem que ter uma governança. E também essa governança fala muito sobre a parte de compliance, de controles internos, como sua empresa gere, como ela conversa com o capital, qual é o impacto dela na sociedade. Então, você tem toda essa parte e de sustentabilidade também, que aí também, além do meio ambiente, fala de outros pontos, junto com o social. Um exemplo você pega uma empresa que faz projetos sociais, mas, pelo outro lado, o core dela destrói o meio ambiente. Então, o que a governança fala sobre isso, entendeu? Eu tô dando com uma mão e tirando com a outra. Então, é o equilíbrio, né? Assim, ou seja, o ESG já existia nas empresas, ele está sendo aplicado agora atrelado à diversidade e inclusão. Isso. Aí você vai ter empresas, exemplo, a Gol tem uma gerência, porque tá começando, tá ganhando maturidade e tá evoluindo. Você já tem empresas grandes que já tem diretorias de ESG. E aí você já tem embaixo dele. E o que fez o ESG ficar muito famoso foi que o ESG, as empresas hoje que têm um programa de ESG, elas começaram a ter mais destaques nas bolsas de valores. Sim. Tanto nas grandes bolsas lá fora, e hoje também aqui na B3, né, na bolsa aqui do Brasil, também elas estão tendo mais destaques. Isso é um indicador, é um dos indicadores de, quando você vai fazer análise fundamental ali, é um dos indicadores. Olá, passageiro.
Se você já fez o seu check-in, dirija-se à sala de embarque e boa viagem. Qual que é o seu trabalho hoje na Gol? A experiência do cliente em geral, a experiência do cliente da pessoa com deficiência? Conta pra gente como que é o seu trabalho hoje na Gol. Vou falar qual que é a cadeira que se formou na Gol. É uma cadeira rege de acessibilidade e consumo inclusivo, né? E o que essa cadeira faz? O que essa posição dentro da companhia, qual que é a atuação dela? Acessibilidade como ferramenta, então pegar a trajetória do cliente e derrubando as barreiras de acessibilidade, pouco a pouco, e melhorando, evoluindo. Isso é o feijão com arroz, é o que a lei determina. Então, é a obrigação de todo mundo, como é a nossa obrigação comer, né, para sobreviver. E o que é consumo inclusivo? Consumo inclusivo já vai para a parte de experiência do cliente. Que aí, qual que é o seu diferencial, né? Porque eu entregar uma infraestrutura acessível é minha obrigação, né? Não é diferencial de nenhuma empresa, nem de nenhuma companhia. E aí você passa para o segundo ponto, que é consumo inclusivo. Como que eu acessibilizo uma sala VIP? Como eu crio produtos e serviços que possam ser utilizados por qualquer pessoa com qualquer característica física, sensorial ou intelectual? Então, basicamente é isso. Você traz o que é de direito da pessoa, e lembrando, né? Nós aqui não precisamos lembrar, mas para os ouvintes, sim, que acessibilidade é direito, não é doação. Não é luxo, né? não é luxo. E consumo inclusivo, que é realmente como que eu posso criar um produto, um serviço, pensando na população como um todo e nas suas características. Então, como que eu crio um perfume onde eu tenha audiodescrição, ou braille, enfim. Só dando um exemplo aqui, para que o Sony consiga comprar um perfume para a mulher dele sem pedir ajuda para ninguém. Como que ele consiga ter essa autonomia, essa segurança e esse conforto. Então, basicamente isso. Essa cadeira, ela cuida do que é feijão com arroz, do que é direito, e depois ela cuida do que é melhora de mercado. Como que eu faço para ficar melhor do que o meu concorrente e pegar esse nicho que hoje é bem represado. Então... Entendi. Essa cadeira cuida disso. Mas como é que isso se traduz na prática? Por exemplo, eu já viajei várias vezes, tanto nacional quanto internacional. A gente sabe que aeroporto, principalmente cidade grande, são loucura, né? Muita gente, muito movimento. Tem lá o piso tátil, ok, bacana. Mas como que isso se traduz na prática? Tanto em aeroportos, como você está dizendo aí, quanto na própria Gol. Vou dar um exemplo. Acho que o exemplo é interessante para compartilhar isso. Quando a gente entrou na Gol, a gente entendeu que a pessoa com deficiência é o protagonista. Então, ela é a protagonista, então a gente deixou isso bem claro na companhia. Todo produto e serviço que a gente criar, a gente vai dar para o protagonista avaliar, né? Porque eu não vou utilizar. Basicamente, tudo que a gente cria, a gente não utiliza lá, porque a gente está naquele fluxo, né? E acaba não utilizando. Então, a gente entendeu que, primeiro, o protagonismo era da pessoa com deficiência, das pessoas que têm a necessidade especial dentro da aviação. E a primeira coisa que nós criamos foi o NPS. Vocês sabem o que é NPS? Porque às vezes eu vou falando nessas siglas e... Não. Eu sei, mas pode explicar. Eu sei, mas pode explicar. Que NPS antigamente era o SUS antigamente, não era? NPS. Não. Nossa. E não. Mas brincadeira, pode explicar. Não repara nessas pessoas aqui, viu, Bruno? Ô, Sônia, depois reclama de chamar de senhora aí, tá melhor. Ai, gente, mais um, Ju. Eu falei que ela era a rainha do tricô, né? Eu falei. Pois é, Renato. Aí, só explicando o que é o NPS, o meu inglês não é tão bom, mas é o Net Promoter Score. Quando vocês vão numa empresa, vocês usaram um serviço ou um produto, e essa empresa no final do atendimento te pergunta, de 1 a 10, o quanto você indicaria um amigo ou um familiar para nossa empresa. Isso é o NPS. Basicamente, é uma nota de 1 a 10. Do 1 até o 6, você é um detrator. Você realmente fala mal dessa empresa, você tem uma experiência tão ruim que toda vez que você ouve o nome dessa empresa, você externaliza uma coisa muito ruim. Então, você é um detrator, tá? Então, de 1 a 6 é detrator, de 7 a 8 você é um neutro, tanto faz ou tanto fez, né? E de 9 a 10 você é um promotor. Um exemplo de promotor. Quem usa a Apple. As pessoas que usam a Apple normalmente são promotores do produto que elas usam. Então, isso é um NPS. Mas por que essa régua é tão elevada? Por que essa régua é tão elevada, né? De 1 a 6 é um detrator, de 7 a 8 é neutro, 9 a 10 é um promotor. Por que essa régua tá tão elevada assim? Porque depois, o que você faz? Você vai pegando o seu NPS, né? Você vai lá, vamos usar o Sony, o exemplo da empresa do Sony. O Sony vai lá e faz o NPS do mês. Ele manda um e-mail para todas as pessoas que usaram o produto ou serviço do Sony. E aí ele pega os detratores e subtrai pelos promotores.
Entendi. O número que dá, você pega esse número que deu de resultado e você coloca dentro de uma outra régua que ela fala sobre, eu não vou saber falar de cor aqui, mas ela é uma régua que ela vai do ruim, onde você precisa se aprimorar, até você ir para uma excelência de atendimento. Entendi. Então Ela é para ser elevada mesmo, né? Isso. Porque o nosso foco, o foco de uma empresa, assim, toda empresa vai ter problema. O que diferencia uma da outra é o quanto ela resolve o problema rapidamente. Entendi. Entendeu? Porque vai acontecer, você pensa numa empresa igual a Renner, igual o Pão de Açúcar, o quanto que ela atende diariamente, ela vai acontecer. Então, e o papel nosso é resolver esses problemas. E o NPS te dá essa base. Porque o neutro sempre vai ser neutro. O cara normalmente... Tanto faz, né? Mas você consegue trazer o detrator para ser um promotor. Faz campanhas de engajamento, faz pós-venda, e aí você consegue trazer. Então, no primeiro ponto, a Gol criou o NPS para pessoas com deficiência. Legal. Na aviação, existe o PNAE, que são passageiros com necessidade de assistência especial. É um termo que a ANAC cunhou. E lá dentro não tem só pessoas com deficiência. Tem gestantes, lactantes, qualquer pessoa que por algum motivo não consiga ter seu voo de uma forma fluida, e pessoas com deficiência. Então a gente tem um NPS focado no PNAE, né? Contando uma coisa aqui rapidamente para vocês, quando a gente criou esse projeto, a liderança da Gol da época não queria que esse projeto saísse, porque ela achava que não tinha demanda, porque o NPS da Gol é o NPS puro, que a gente chama. Então a gente contratou a empresa que tem a patente do NPS. Então a gente não criou. Normalmente as empresas criam o seu próprio NPS, o da Gol ele é puro. Entendi. Então você paga os e-mails que você dispara, você paga a coleta. Então a Gol não queria, porque ela achava que não ia ter demanda. E aí no primeiro mês a gente teve uma demanda tão alta, que o NPS do PNAE passou o NPS da Gol geral. Caramba! Nossa, que legal. Foi uma coisa muito interessante. E dentro do NPS, além da nota que você dá, você tem o verbete. O que são os verbetes? A escrita. Então, o Sony vai lá e coloca a nota 4 e ele escreve por que o 4. Você não é obrigado a escrever. A responder, mas as pessoas com deficiência tendem a responder. Elas gostam muito realmente de falar. Então, a gente conseguiu dali fazer uma tabulação e entender qual que era o maior problema que a Gol tinha naquele momento, que era o feijão com arroz. Lembra que eu falei? Sim. Porque não adianta nada eu oferecer pra vocês uma bengala de ouro e não dar um chão, sabe assim? Não pois exatamente. A bengala de ouro e manda a gente pra Machu Picchu, né? Não vai adiantar nada. Mas eu gostaria de ir pra Machu Picchu. Bruno, e aí? A Gol leva ela e larga ela lá, melhor. Viajandona. Mas o Bruno colocou uma coisa aqui que é muito interessante, que muitas vezes nós, né, não só nós, pessoas com deficiência, mas as pessoas no geral, não querem fazer essa avaliação. E essa avaliação do NPS é o que realmente a empresa mede. Então, se você não responde, a empresa não sabe muitas vezes se você está satisfeito ou não. Então, olha a importância que nós temos de mudar as empresas, mostrar para elas o que nós queremos, né? Poder colocar mais questão da inclusão, da acessibilidade, respondendo simplesmente uma pergunta e colocando um comentário. Nesse caso que a Gol, por exemplo, se preocupa com isso e tem essa ferramenta voltada para a pessoa com deficiência, sim. Aí eu concordo, né? A gente tem que se engajar e mostrar para a empresa o que a gente precisa, o que a gente quer ou deixa de querer. Mas o problema é que a maioria não tem nem esse tipo de ferramenta, né? Então isso que complica um pouco. Mas ok, estamos falando da Gol, que tem essa ferramenta, que é interessante. Agora sim, o que a Gol mudou com essa ferramenta? O que você pôde notar a partir do momento que você entrou na Gol, que você conseguiu modificar, ou tanto de mentalidade quanto na prática mesmo? Quando a gente começou a instalar essa ferramenta, a gente instalou uma outra ferramenta que essa é habitual de todas as empresas, que é o SAC, né? Sistema de Atendimento ao Cliente. E aí parametrizou também um SAC para conseguir absorver essas falas, né? Porque, basicamente, quando uma pessoa com deficiência reclamava no SAC, ela se perdia no meio daquele monte de reclamação. Então, a gente criou quem entende aí de SAC sabe que normalmente o SAC é uma árvore, né? E aí tem uns campos de SAC e tudo mais. E a gente criou uma vertente só para pessoas com deficiência, pessoas finais, não finais. E muita gente na época falou, isso é segregar, mas não é segregar, é entender a característica de cada um. Porque mesmo eu e o Sônia, os dois cegos, a gente não é igual, né? A gente pode ter ficado cego no mesmo momento, no mesmo treinamento, mas a gente é completamente diferente, né, Sônia? Se você for pensar... Eu acho que é mais legal. Realmente. Ô Bruno, me diz uma coisa, você acha, na sua observação, na prática mesmo, na real,
que essa consciência de inclusão e acessibilidade, ela permeia toda a empresa, a mentalidade de todo mundo veste essa camisa, ou você acha que é uma coisa mais localizada nessa gerência? A galera ainda não abraçou? O que você acha disso? No começo, durante os 2 primeiros anos, era muito localizado na coordenadoria mesmo, nem na gerência. Sim. Então ela não permeava a gerência. E aí nós fomos lutando. Deixa eu só explicar como era a estrutura da Gol naquela época. A Gol tem lá, igual toda empresa, o CEO, os vice-presidentes, e a gente ficava dentro de uma vice-presidente chamada de operações. E eu ficava dentro de uma diretoria chamada Diretoria de Operações Aeroportuárias. A gente cuidava só dos aeroportos. E aí existia uma diretoria de tripulação, que são os comissários de bordo, os comissários técnicos, que são o comandante e o copiloto, e você tinha outras diretorias focadas em operação. Então a gente conseguiu ir permeando, a gente conseguiu ir ali ganhando território em outras diretorias. Hoje não está em todas as diretorias, então a gente tem diretorias ainda que a gente tem grandes problemas com a criação dessa diretoria, né? Como ela entende o que é acessibilidade, pessoa com deficiência, de vez em quando ela entende que pessoa com deficiência está pedindo alguma coisa, mas está bem melhor do que era antigamente. Então hoje a gente já tem mais espaço, a gente já pode brigar com mais ferramentas do que antigamente, sabe? Antigamente você falava de pessoas com deficiência, as pessoas ficavam assim, quê? Hoje já tem uma força. Então hoje eu já consigo mostrar os resultados. Antigamente eu mostrava as consequências. Então, esse entendimento de que a pessoa com deficiência é um consumidor, né? Tem ali um consumo real, né? O dinheiro da gente vale tanto quanto de qualquer outra pessoa, lógico. Você falou isso, é muito interessante. Uma vez eu sempre falei isso nas reuniões com a ANAC, né? Que quando eu dou meus R$100 lá, ele não perde valor monetário porque ele vem de uma pessoa com deficiência. Ele continua tendo o mesmo valor, que é quase nada, né? Diga-se de passagem. Isso. E lá na ANAC, a ANAC sempre foi muito acolhedora. Eu já trabalhei com a NTT, mas a ANAC foi muito acolhedora comigo, né? Com a acessibilidade como um todo. E você consegue perceber na ANAC também, nas companhias aéreas, o quanto as reuniões estão mudando. Então, exemplo, em 2015, quando eu entrei, eu ia em reunião na ANAC de acessibilidade, tinha eu como pessoa com deficiência e todo mundo como advogado. Então, eles mandavam os advogados nas reuniões de acessibilidade. Caramba! Porque Olha só. É interessante dizer isso porque foi muito característico quanto mudou. Agora você já vê pessoas de experiência do cliente, pessoas da área de produtos, área de gente de cultura que é o RH das empresas. Então, em 2014 você via só advogada, eu já cheguei em reunião que tinha 30 advogados. Assim, numa Nossa Senhora! Nossa, que inferno. Isso faz parecer que as empresas estão na defensiva, né? Vamos combinar. Só faz parecer? Só 30 advogados? Mas, Bruno, assim, é muito interessante, né, isso que você está falando, porque mostra essa mudança de comportamento e, inclusive, para que as coisas sejam feitas e testadas também pelas pessoas com deficiência, né? Porque não adianta nada, eu criei aqui um produto, mas de repente não é interessante, né, para a pessoa com deficiência. Quando a Renata perguntou na questão de permear todos os funcionários, né, todas as áreas, e isso também inclui, por exemplo, no cliente final, ali no guichê, onde faz o check-in, desde a pessoa que também vai acompanhar, né? Isso também reflete nessa pessoa. Sim, isso. A nossa área, ela cuida até hoje só de operação, só de clientes. Aí o Felipe, que eu falei para vocês, o nosso gerente de ESG, que foi grande, aguardado por nós, ele vai cuidar agora do todo, entendeu? Ele tá agindo primeiro dentro da companhia, porque precisa. A Gol é uma empresa de 16 mil funcionários, de colaboradores, e ele tá ajudando muita gente nessa necessidade. Mas lá na ponta, vou dar um exemplo que nós entregamos, né? Quando eu entrei na Gol, tem um fluxo que chama embarque remoto. Normalmente vocês embarcam pelo Finger, que é aquela ponte que deixa você no mesmo nível do avião. Ai, adoro quando é por lá. e aí não tem aqui, vocês entram no ônibus, aquele outro sistema? Sim. Aquilo chama... transfer. Isso, aquele chama
embarque remoto. Aquele é quando não tem as pontes, manda para aquilo. Quando a gente tá falando de uma pessoa com deficiência física, um usuário de cadeira de rodas, né? A gente coloca ele num caminhão chamado Ambulift. É um caminhão que o baú dele é um elevador, sistema pantográfico, assim, que sobe ele. E quando eu entrei na Gol, a gente tinha um processo que toda pessoa com deficiência entrava naquele Ambulift, que é o nome do instrumento. Então eu botava cego, surdo, botava... Então eu botava todo mundo lá, entendeu? E ó, isso é interessante. Isso é interessante. Do mesmo jeito que a gente no aeroporto querem botar a gente na cadeira de rodas, né? Acontece essa é a minha pergunta, Renatinha. Porque não reclamo. Tem uma polêmica aqui alguns anos atrás do Papo Acessível entre eu e Fernando Scalabrini, que o Fernando Scalabrini adora dar uma volta de cadeira de roda no aeroporto. Entendeu? Ele adora, ele acha o máximo o cara lá, vamos, exagerar. E a minha opinião, eu já acho que, puxa vida, por que colocar nada um deficiente, né? Não, mas deixa eu explicar pro Bruno. Surdo, ou não sei o que. Não, deixa eu explicar pro Bruno. Explique, porque eu também tenho uma explicação aqui. Deixa eu explicar pro Bruno. Bruno, é o seguinte, a polêmica é a seguinte. Eu, quando chegava no aeroporto e tal, a pessoa oferecia pra mim a cadeira de rodas. Eu falava assim, não precisa. Eu até zoo, né? Meu problema são no zóio, não nas pernas, né? Tranquilo e tal. Só que assim, um funcionário falou pra mim que era mais fácil pra ele eu ser conduzido na cadeira de rodas do que eu ir andando, porque era longe pra cacete. Eu falei, beleza, se é mais fácil pra você, pra mim tá ótimo. Eu sento aqui e vou me divertindo. Aí eu passei a usar sempre e aceitar a cadeira de rodas. Quando não tem, eu peço. Só que eu já perguntei. Só que eu já perguntei pros funcionários, assim, sem ter cadeira de rodas, tô andando. Ô grande, como é que é seu nome? Tá, opa, que legal. Posso fazer uma pergunta? Pra você é mais fácil eu ir andando do teu lado ou na cadeira de rodas? Bem mais fácil na cadeira de rodas. Todo mundo me respondeu isso. Então por isso que é essa polêmica. Então eu sem cadeira de rodas e vou de boa. Não tem problema não. Olha, eu gosto muito de viajar, Bruno. E aí, gostaria muito, viajar muito mais, viu? Se quiser colocar lá no amigo, pode, eu deixo. Tá Mas bom. enfim, uma vez eu tava numa viagem e não era da Gol, tá? Fique bem claro, mas a companhia cancelou o voo, me colocou num hotel que na verdade não tinha nem lugar, ou seja, eu passei a noite no aeroporto. No outro dia eu tava tão exausta, porque o aeroporto era enorme, e aí o cara falou assim, me ofereceu a cadeira, eu falei, na hora, eu fui na cadeira, porque eu tava muito cansada, sabe? Olha só, vamos embora pra Confins, graças a Deus. Eu dormi em casa hoje. Tá me estimando por volta de 1h30 de voo. O tempo aqui tá bom, o tempo em roda tá bom. E o tempo lá em Confins também tá bom demais da conta. Então vamos combinar uma coisa, agora nós estiver pronto pra despinguelar. Porra, a gente volta pra falar pra vocês que nós vamos passar mais ou menos. Vamos tentar sair rapidinho aqui pra sair mais cedo, pra chegar mais cedo. É isso que nós queremos. Valeu, beijo, até, fique com Deus. Eu não falei, mas eu sou usuária de cão-guia, tá? Eu tenho uma labrador chamada Zuka, é uma labrador preta, maravilhosa. Já aconteceu, por exemplo, de eu viajar e a pessoa que tá ali à frente do check-in, ela ficar em dúvida, né? Que documento pedir, se embarca, como que embarca, e chamou a supervisão e tal. E segundo ela, não tinha nesse checklist uma indicação de cão-guia, são esses os documentos, fazer este questionamento, né? E então a minha pergunta é, tem ou não tem? Porque eu sei que o turnover também deve ser grande, né? Mas se ele, quando entra, tem todo um treinamento que fala de todas as possíveis situações, enfim, conta um pouquinho para nós essa questão do cão-guia em específico. Uma coisa que é muito interessante que você falou, a gente tem esse desafio até hoje na Gol, sobre o cão-guia. Não sobre o cão-guia, mas sobre a nossa operação. Sim. Tem o do turnover que você falou, então a gente treina e a pessoa vai embora, né? Uhum. Por outros motivos.
E o ano passado a gente teve um desafio que já era muito desafiador, sendo aqui redundante, se tornou mais ainda por conta do cão-guia para autista. Ah, tá, de assistência. Sim. Aí uma coisa que era muito complicada para a operação ficou mais ainda, né? Mas a gente está conseguindo junto com... O Magnus está nos ajudando muito, o Magnus, o Iris. Legal. E os institutos federais. Então, os institutos de Camboriú... Então, para esse ano, a gente está preparando um projeto bem bacana para acabar com isso, para eles entenderem que cão-guia não precisa do laudo sanitário, né? Sim. Que ele precisa estar com a guia, com a documentação. E teve um outro problema que nós tivemos sobre a carteirinha. O Magnus te dá uma carteirinha? Dá uma carteirinha e a carteira de vacinação. Eu tenho que estar em posse desses dois documentos. Se por acaso alguém, em qualquer lugar, seja aeroporto, seja qualquer lugar que eu esteja, alguém me pedir e eu não estou, não interessa, ela é cão-guia, mas eu tenho a obrigação de ter essa... eles podem me barrar por eu não estar com essa documentação, entendeu? Agora, se eu estou em posse, aí não, aí eu estou cumprindo a lei completamente. A lei. Primeiro, a gente tem esse desafio, e eu prometo pra você que esse ano eu vou resolver, tá? Você pode me cobrar depois. Então tá bom, hein? Então, tá bom. É um compromisso com você. E a gente teve alguns desafios também, foi o que eu te falei de políticas públicas, né? Às vezes o Estado bagunça muito a parte privada. Então, exemplo, a sua carteirinha tem data de validade? Não, a minha não tem. Então, tem institutos que colocam data de validade. Sim. E aí, quando chegavam lá no aeroporto, pro aeroporto, gente, vocês têm que entender que o cara que tá ali no check-in, ele é um cara de procedimento. Então, é cara crachá, ele faz o que Isso, exato. Papers, please. E let's go. E quando chega uma pessoa com cão-guia lá e a carteira tá vencida, pro cara é assim, é um documento oficial com foto, tá vencido. Então não é um documento mais. Um documento que tá vencido não é mais um documento. Ele perdeu a validade, né? E aí teve essa discussão, a Gol foi parar na mídia, né? E aí a gente foi procurar quem? Quem é que manda? Fomos lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, olha, carteira de cão-guia vencida. E aí ninguém sabia responder, entendeu? Porque é uma coisa muito nova, né, Bruno? Assim, eu percebo que as pessoas na prática ou pedem ou não pedem, ou não sabem nem o que pedir, né? Essa é a grande questão. Mas a desinformação é muito grande, né, em relação a pessoa com deficiência em geral, eu acho. Sim, e a gente tá tentando, é um projeto nosso, eu não consegui aprovar ele ainda, mas é um sonho desde que eu entrei na Gol de ter uma equipe, um headcount meu, headcount dedicado, porque eu já não tenho. Hoje as posições são posições que a gente chama de flexíveis. Então o cara que tá no check-in, ele pode pôr a documentação, ele pode pôr a LL, que é a nossa parte de bagagem, ele pode subir para fazer embarque. Então o grande sonho nosso lá na Gol, das pessoas de acessibilidade, é ter uma equipe em cada aeroporto focada em acessibilidade. Isso é bom. Legal. Show de bola. Hoje eu tenho um treinamento geral, o pessoal entra na companhia aérea e faz treinamento de prioridades e alguns treinamentos voltados à acessibilidade, mas depois ela é colocada na operação e é aquele fluxo doido. Então, uma hora ela tá na bagagem, outra hora ela tá no diamante do produto, que é o Smiles, outra hora ela tá na fila prioritária. Então, o nosso sonho é ter pessoas dedicadas à acessibilidade e também com perfil. Uma coisa que é muito importante para todo gestor é entender o perfil. Tem pessoas que não vão se dar bem atendendo pessoas com deficiência. Exemplo, os nossos idosos adoram conversar. Você vai colocar uma pessoa que é mais técnica. Então, o nosso sonho é esse, ter esse grupo, como se fosse um grupo tático, que ele vai ter todo o conhecimento de acessibilidade. E aí exemplo, em alguns aeroportos, alguns supervisores têm até o contato das pessoas com deficiência. Então você pega aeroportos pequenos, um aeroporto pequenininho. Toda pessoa com deficiência da cidade tem o contato do nosso supervisor. Então ele vai embarcar, ele fala, eu vou embarcar. Então acho que é isso, que é legal. Essa personalização. Você saberia dizer para nós, mais ou menos, quantas pessoas com deficiência viajam, né? Quantos que adoram voar por esses ares afora? Eu vou falar o número da Gol, tá? Até 2019. Que nós estamos com um sistema novo e a gente tem números concretos até 2019. Em 2019, a Gol transportou 800 mil pessoas com deficiência. Quanto? Esse número é Repete, maior. quanto? 800 mil. Nossa! Esse número é maior. Esse número é bem maior. Por que é bem maior? Por dois motivos. Primeiro, porque o site não é acessível, tá se tornando acessível, é uma novidade boa, tá? Ai, que maravilha! Ai, meu Deus, que sonho! E o segundo ponto é, as companhias aéreas, como qualquer outra empresa, não promovem isso. Então você não tem aquele engajamento para você ir lá e falar, sou uma pessoa com deficiência, entendeu? Sim, então meio que
E você pega pessoas da comunidade surda que preferem não colocar, então elas fazem um check-in com pessoas que não possuem deficiência, então esse número é bem maior, né? Tá. Ele é subnotificado, né? Isso. A propósito, Bruno, eu tava vendo uma conversa num grupo que eu faço parte aqui do WhatsApp, de pessoas com deficiência visual, falando sobre essa questão de quando a gente vai viajar, por exemplo, se eu entrar no site da Gol e comprar uma passagem, eu tenho lá uma opção para informar que eu sou pessoa com deficiência visual. Eu tenho isso lá no site? Tem sim. Então, aí elas estavam dizendo que quando você faz a compra em outros aplicativos que não o da empresa, né, não existe essa opção. Sim. E uma dessas pessoas foi fazer eu nem sei qual era a empresa, tá? Não prestei atenção. Mas ela foi fazer uma queixa de um problema que ela teve no embarque e a pessoa da empresa disse para ela que depois que a gente compra a passagem nesses aplicativos, a gente tem que ligar para a empresa para informar que a gente vai viajar, que a gente é pessoa com deficiência. O que vocês recomendam no caso? Porque o jeito que a gente compra a passagem, né? Vários aplicativos e tal, e aí como não tem como informar, é isso que vocês recomendam? A gente, depois de comprar a passagem, ligar para a empresa para informar? Você acha que isso é importante para a empresa, para a gente? Sim, uma coisa que é interessante, né? Quando a pessoa compra lá numa empresa, vamos dar um exemplo, 1, 2, 3 milhas, tá? Você vai lá no site, compra no 3 milhas ou na CVC, a CVC pega a sua reserva e ela compra a passagem da Gol. Não oficialmente, ela compra na hora que você comprou, entendeu? Exato. Às vezes você comprou a passagem e ela não comprou ainda da Gol. Tá. O certo seria o quê? O certo seria, em 2017 a gente tinha um projeto chamado Raio X, que era um projeto para identificar toda essa trajetória. Mas essa trajetória é tão complexa e tão grande, porque a Gol tem a Gol, aí você tem a agência de viagem Nave, e aí embaixo você tem as consolidadoras, então é muito grande. Então o cara pode comprar uma passagem lá em Porto Velho, numa agência pequenininha, que comprou da CVC, que comprou, sabe? Sim, é muito emaranhado, sim, né? É muito emaranhado. Agora, só fazendo um complemento, desculpa te cortar, Bruno, mas da Renata, só para uma informação. O aplicativo Expedia, que é acessível, ele tem como você colocar assim que você é pessoa com deficiência, tá? Então tem aplicativos que existem essa opção. Opa! Ô, Fernando, o único ponto, ele passa isso pra companhia aérea, será? Então, porque a gente não recebe informação hoje de agências ou não aparece assim. Então, aí eu já não sei, mas eu já comprei. É que assim, quando eu compro pelo Expedia, quando eu chego lá pra fazer o check-in, já é óbvio que eu sou pessoa com deficiência, né? Então eu tô com bengala na mão, então não tem como não ser, né? Então acaba que dá certo. Aí eu não sei se passa informação, se não passa, se é só pra inglês ver no aplicativo, já não sei. Mas, Fernando, ajuda a gente. Porque quando a gente sabe antes, a gente consegue melhorar a experiência, porque a gente prepara o voo, entendeu? Por exemplo, sim, um dia entendi. antes, a nossa equipe senta, né? Uma equipe dedicada, e começa a olhar o voo. O que tem no voo? Tem, sei lá, artigo perigoso, tem isso, aquilo. Aí ele começa a ver quantas pessoas com deficiência tem, quantos pinais. Aí a gente já vê, tem 2 usuários de cadeira de rodas, tem pessoas com autismo, entendeu? E aí vai se preparando. Eu não avisava antes. Eu não avisava antes, porque eu já tô marcando no aplicativo que eu sou pessoa com deficiência. Eu pensava, Sim, então tá passando a informação, né? Se eu tô marcando, pô. Você tá certo. Tá certo. Então a recomendação é ligar mesmo. Ligar, ou quando nosso site já tá ficando parametrizado, nosso site institucional já tá com bastante recurso de acessibilidade, a gente vai chegar até o duplo A do WCAG, se Deus quiser. A gente tá lutando muito mesmo. Ai, gente, isso aí. Meu sonho. Muito. Então, sempre avise a companhia. Eu sei que muita gente que vai ouvir esse podcast vai falar assim, é um absurdo, né? Porque a companhia tem que se preparar. Eu sei que a companhia tem que ter essa informação. Mas, normalmente, a gente não recebe a informação, né? Sim, sim. A Gol e a Latam Azul não tem o monopólio do mercado de venda de passagens, entendeu? Isso é muito... Exemplo, vamos dar um nome. Tem um code share. Você tá em Portugal e compra uma passagem para Chapecó, tá? Você não vai comprar uma passagem em Lisboa-Chapecó. Não, é verdade. Chapecó. Sim, tem outras pernas, né? Tem outras pernas. E empresa estrangeira não pode fazer voo doméstico. Então vai ao ponto B e depois ela sai do país. Sim. Então, normalmente às vezes a gente não recebe essa informação. Então, e vem de outro país sem receber essa informação. A Gol cada vez mais está se preparando para esses
eventuais acontecimentos que a pessoa aparece na hora, mas o que seria legal a gente ter informação. A gente está melhorando muito. NPS, saque, agora parece que o governo vai soltar um banco de dados, não sei se vocês estão sabendo disso. Legal. É um banco de dados que tem todas as pessoas com deficiência nesse banco, a gente vai conseguir trabalhar dentro da LGPD, né? Bacana. Pessoas. Mas o meu grande sonho, e fica aqui, é um sonho muito distante, é ter um cartão fidelidade para pessoas com deficiência na Gol. Aí sim, hein? Show. Aí sim, gostei. É um sonho distante, é um sonho distante. Porque, exemplo, o Fernando vai voar, né? Na hora que ele for comprar, eu vou engajar ele a comprar com o meu cartão. Claro. Fidelidade da pessoa com deficiência, né? Na hora que ele efetuar a compra, o meu sistema fala, olha, efetuar a compra. E eu sei todo o escopo do Fernando. O Fernando é o cara que não pode ingerir glúten, ele não gosta de ficar perto do motor porque o barulho incomoda ele, da turbina. Então eu não vou precisar mais ficar enchendo o Fernando com o escopo, entendeu? Eu já sei o escopo dele. Já sabe, exato. Bem isso diminui o headcount, isso diminui o processo. É muito interessante. Dado, eu acho que se a gente tivesse esses dados mais concretos, a gente conseguia fazer a acessibilidade rodar melhor, sabe? Sem dúvida. Passageiros sentados à direita terão uma bela vista do Pão de Açúcar. Passageiros sentados à esquerda poderão ver os passageiros à direita vendo o Pão de Açúcar. Ô Bruno, bom, você já viu que eu gosto de viajar, né? Então, eu sei que tem alguns benefícios, né, do Fremec e também do Medif, que ajuda, por exemplo, eu sou pessoa com deficiência e aí eu quero viajar com uma pessoa sem deficiência. E aí, quais são os documentos? Como que funciona na prática? Conta para os nossos ouvintes, se não sabem, né, desse benefício, como é que faz? Primeiro, o que é esse benefício, né? O que significa isso, né? Então, vamos lá. A gente tem o Medif e o FREMEC, né, que são documentos iguais, mas com escopos um pouco diferentes. Iniciando a minha fala, é um direito da pessoa com deficiência, então eu já vi outras pessoas dizendo que a companhia dá. Não, nenhuma companhia dá Medif nem FREMEC, é direito da pessoa com deficiência, e quem se interessar, existe a resolução 280 da ANAC. Então, quando você coloca lá na resolução 280, é uma resolução que trata sobre acessibilidade na aviação, então lá você consegue ler, e quase no final dessa resolução você tem falando sobre Medif FREMEC, né? E o que é o Medif FREMEC? A ANAC, ela entendeu, junto com a IATA, junto com outros órgãos, que as companhias aéreas não conseguem fazer tudo de acessibilidade, né? E aí, colocaram essa ferramenta do Medif FREMEC, onde o seu acompanhante tem 80% de desconto, paga só 20% da tarifa, na hora que ele te acompanha. Então, eu vou viajar com, sei lá, o Fernando vai viajar com um amigo dele. Então, um amigo dele vai pagar 20% da tarifa atual, da tarifa vigente, e o Fernando vai pagar a tarifa cheia, a tarifa comum, normal, que está no horário. E por que isso? Porque com essa ferramenta, a ANAC está dizendo que, por mais que a companhia está oferecendo essas ferramentas, o acompanhante pode ajudar também nessa trajetória. Então, o Medif FREMEC é para isso, é para que o seu acompanhante ou o seu, enfim, aquilo que você queira levar, aquela pessoa que você queira levar, vai te ajudar durante essa trajetória com acessibilidade. Dispensa o auxílio, né? Isso. Na verdade, as companhias nunca deixam suspender o auxílio, porque dentro da trajetória pode acontecer pontos que a gente tem que intervir. Certo. Né? Então, exemplo, quando a gente vai subir o avião no embarque remoto, que eu falei para vocês, tem escadinha, que é o ascenso e descenso. Ali eu vou precisar ter um equipamento de ascenso e descenso, um equipamento escalador. Eu não posso carregar a pessoa colo, então eu não posso subir a escada, por mais que seja o seu enfermeiro, enfim, quem pode ser carregado para o avião. Então, nesses pontos, a gente tem que usar a companhia aérea. E aí, qual que é a diferença do Medif e do FREMEC, né? O Medif, ele te dá direito a uma condição de um trecho. Então eu vou voar daqui para Recife. E aí o Medif acaba. Ou o Recife volta. O FREMEC é para uma condição mais estável. Então você pega o Fernando. O Fernando e eu somos cegos e sempre seremos cegos, né, Fernando? Sim. A gente não tem como piorar. A não ser que o chat GPT invente alguma forma de a gente voltar a enxergar, né? Aí quem sabe, né? Então o FREMEC é para uma condição um pouco mais estável, né? E o Medif não é só para pessoas com deficiência, então pessoas que têm algum tipo de doença, comorbidades. E também o Medif FREMEC também serve como uma ferramenta de segurança. O que significa isso? Tem uma pessoa que, por algum motivo, está com alguma doença, fez uma cirurgia e ela precisa voltar para a terra dela, para o lugar que ela mora. Você pede esse Medif, eu já vou explicar como que solicita o Medif e tudo mais, mas você pede esse Medif, pede para o seu médico fazer o preenchimento dizendo que a sua condição está estável e que o voo não vai afetar. E aí você manda isso
para a companhia aérea manda para uma área chamada Medicina Aeroespacial, e eles analisam se a sua condição pode trazer risco para você ou para o voo. Porque, só para vocês entenderem, a aviação sempre vai preservar a segurança, né? A acessibilidade é importante, mas a vida é mais importante que a acessibilidade. Com certeza, né? Com certeza. Então, o Medif, muita gente reclama, a gente tem muita coisa para melhorar no Medif, como procedimentos, como jeito de explicar, jeito didático de disponibilizar isso, mas ele é um item de segurança, para entender se Fernando, que fez uma cirurgia agora, ele consegue voar sem ter nenhum dano para ele ou pro avião. E quando eu digo pro avião, é pros passageiros em comum. Em geral, né? Em geral. Um exemplo, eu tô com oxigênio. Eu não vou entrar no avião com oxigênio, porque não vai dar certo, entendeu? E aí a gente tem uma medicina chamada aeroespacial, que ela explica o que acontece lá em cima. Pessoal, lá em cima é totalmente diferente. Assim, tudo muda. Sim. Eu não vou me estender nessa parte do mundo, porque eu não sou técnico nisso, então eu posso falar uma besteira, mas lá em cima é totalmente diferente daqui de baixo. Então, bom, eu só saltei de paraquedas. Então, gelado. Você sabe a pressão que acontece. Sim. Então, resumindo, o Medif FEMEC é um documento de segurança para que a pessoa consiga voar com segurança na característica que ela tem. E para as pessoas com deficiência, pode ser utilizado para levar um acompanhante com 80% de desconto na tarifa vigente. Esse acompanhante pode ser pessoa com deficiência também? Na lei, não existe nada dizendo que sim, que não. A lei não determina isso. Eu já conversei com pessoas com deficiência que quase me bateram, né, dizendo assim, não, que absurdo. Exemplo, uma pessoa surda que namora com uma pessoa cadeirante. Sim. A cadeirante não teria como ser o acompanhante dele. É uma discussão, eu acho que, por isso que eu te falei de políticas públicas, lembra? Eu acho que isso tem que ser levado realmente para um âmbito onde todo mundo discuta. Talvez caia no capacitismo e tudo mais, né? Isso. Talvez. Isso. O que eu tô falando, o que eu acho na lei? Na lei não tem hoje, não diz lá, não, menos pessoas com deficiência, né? Então eu não sei explicar, não sei dizer essa parte. Entendi. Bom, mas pra encerrar, o papo tá muito bacana, espero que você esteja gostando aí, que tá ouvindo o nosso papo de hoje. A gente tá aprendendo muito aqui, é uma palestra do Bruno. Pô, muito legal. Nossa, legal mesmo. Mas só assim, instigou mais pra eu querer viajar. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Eu quero o cartão fidelidade da Gol, tá? Da pessoa com deficiência. Mas enfim. Eu também. Mas tá tudo muito bonito, muito legal. Eu quero saber dos perrengues, Bruno. Conta pra gente os perrengues, um perrengue aí e tal, pra gente encerrar. Eu vou contar dois, um é um pouco mais mostrar a realidade e o outro é mais cômico. Okay. O primeiro é em 2019, não vou falar base nem nada, mas a nossa gerente chegou para trabalhar no aeroporto dela e ela viu uma mulher tetraplégica na porta do aeroporto, assim. O aeroporto não tinha, aeroportos pequenos, pessoal, não tem movimento, então só tem um movimento na hora do voo. Então depois não é igual com ônibus, Guarulhos. E ela chegou e viu aquela mulher e entrou, foi pra sala dela, né? A pessoa tava lá na rua, enfim, com segurança. Daqui a pouco essa mulher foi levada pelo segurança no check-in da Gol, né? Uma mulher tetraplégica, e provavelmente ela devia ter uns 70 anos. E resumindo a história, ela estava em uma outra cidade do interior, uma cidade eu acho que tinha mais de 300 quilômetros. A família colocou ela numa van e falou pra van, deixa ela na porta do aeroporto. Nossa! Meu Deus! Não sabia nada. Ela não sabia nada, ela não sabia. Não era uma pessoa ativa, sim, né? Simplesmente colocaram, deixa lá que a companhia se vira, e aí é claro. Nossa! Meu Deus! Nosso time operacional, ele é muito, muito experiente técnico, mas ele é muito emocional. Então eles acolheram essa senhora, prepararam tudo. Mas qual que é o risco aí? A gente tá falando de uma mulher idosa, ela tinha, se não me engano, 74 anos, era uma mulher tetraplégica, né? Ela não tava numa cadeira própria pra ela, era uma cadeira meio que adaptada. Nossa! E deixaram ela lá. E provavelmente ela tava lá antes do aeroporto abrir. Meu Deus! A minha gerente chegou, era 5 e pouco da manhã, ela já tava lá. Nossa! Não, eu fico imaginando o motorista da van, né? Não, deixa ela aí, bota aí mesmo, aí, isso mesmo, tchau. Descarrega, né? Meu, como assim? Pacote. Como assim, gente? É triste. É triste cômico, tem uma cômica que ela faz um tempinho antes de começar a Paralimpíadas, é muito engraçado. Nós queríamos nos preparar para as Paralimpíadas, né? E a gente começou a fazer testes simulados. Então a gente pegava um avião de verdade, botava no finger e fazia um teste de embarque e desembarque. E teste de embarque e desembarque em todas as situações normais e situações, tá pegando fogo o avião. Tá, entendi. E aí a gente levou um grupo
um grupo de pessoas com deficiências físicas, né? Uhum. E eles acabaram furtando algumas peças do avião, tipo Nossa! Nossa! Sério? E o interessante foi que eu tava, isso foi em 2015, eu entrei na Gol em novembro de 2014. Então, pra Gol era tudo muito novo, a acessibilidade. Então, quando aconteceu isso, a nossa imagem ficou... Porque assim, não é... Nossa senhora. Péssimo. Isso, a gente fala muito do capacitismo, né? A pessoa não olha o Fernando, né? O Fernando furtou alguma coisa. Não, é o ceguinho. É o ceguinho. Exato. Sim. Isso. E agora uma situação mais leve. O ano passado, nós levamos 6 cegos pra Gol, e eles são cegos que eles estão na companhia aérea online. Eles, desde 2009, se não me engano, vocês já viram falar do Flight Simulator? Ah, sim. Sim. Isso sim. Então, eles pilotam desde 2009, e eles são amigos, eles se juntaram numa companhia aérea, e eles fazem voos no Flight Simulator. Aí, o nosso presidente hoje, o nosso C-Level, o nosso CEO, ele é piloto, ele é comandante. Ele tava nesse voo e tinha um cego desse grupo no voo. Quando o comandante saiu, o cego falou: por que você fez isso? E aí o comandante ficou assim, ó, tipo a HD do comandante. Que porra que esse cego tá falando? Porque eles são... Pessoal, eles são técnicos mesmo. Sim. Então, aí eles foram pra Gol, a gente fez um café pra eles, e aí eles andaram pelas áreas da Gol, nossa área de manutenção, e eles foram os primeiros cegos a tocar em tudo na aeronave. Que legal. Eles sabem como que é um trem de pouso, eles sabem como que é um cockpit, eles sabem tudo, eles tocaram na asa. Então eles top, sensacional. A gente fechou o dia foi muito intenso. A gente começou às 8 da noite e foi terminar meia-noite. Sabe onde a gente terminou? Existe uma empresa que chama CAI. Uma empresa que ela tem simuladores de voo. Olha! E era um simulador que nossos pilotos faziam os testes e tudo mais. O simulador é um avião real, ele só não cai. Mas ele é um avião, e a gente colocou eles pra voar nesse avião. Então eles pousaram um avião de verdade. Eles decolaram e pousaram um avião. Que legal. E por que eles pousaram? Porque existe um modo de condução no avião que chama CAT 3. Desculpa até se eu tô errando os comandantes da Gol. Mas existe um modo de condução que é CAT 3, que é um modo sem visual. Então é um modo literalmente cego. Você só vai por equipamento. E eles, na cabeça deles, eles já sabiam tudo. Então eles pousaram e decolaram um avião sozinhos. Que legal. Porque e pra você ter uma ideia, teve uma hora que juntou uns 10 comandantes da Gol, da Latam, e os comandantes não sabiam como que o cego sabia de tudo aquilo. O comandante falava... Você vê que os comandantes queriam falar coisa mais difícil, falar, não, isso aqui eles não sabem, isso aqui eles não sabem. Então isso foi muito engraçado. Isso foi muito engraçado, porque realmente a Gol entendeu ali, tipo, mano, os caras são cegos, mas os caras pilotariam um avião tranquilamente. Lógico. Sim, legal. Olha, isso futuramente, quem sabe? Copiloto, hein? Quem sabe a Blind Air, né? Blind Air! Ai, boa! Chiquérrimo isso aí. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi, olha, assim, uma aula, uma palestra show de bola. Muito bacana. Ficaria a tarde inteira. Olha, e a Gol pode patrocinar também o Papo Acessível. A gente deixa, pode, né, eu gente? deixo. Com certeza. Já pensou o comandante no voo falando assim: atenção, senhores passageiros, eu recomendo ouvir Papo Acessível. Acessível. Sensacional. Ia ser top. Bruno, também quero te agradecer. Muito obrigada. Eu sou apaixonada por viagens e voar, sabe? Eu acompanho alguns canais também de avião. O Aviões e Músicas, né? O grande pioneiro é o Lito. E meu filho tá indo nessa mesma toada, sabe? Ele joga bastante coisa sobre aviões e inclusive ele falou, hoje à tarde eu vou ter um treinamento de avião. Então a família aqui é meio aérea. Legal, obrigada, Bruno. Muito obrigada mesmo. Muito legal, eu já fiz muitos podcasts, mas de vocês foi muito legal mesmo. Legal. Eu achei legal. Vocês têm uma sinergia que nem agora não, continua, sabe? Assim, eu achei muito legal isso. Realmente foi gostoso, assim, sabe? Assim, conversar com vocês. Nosso comandante Fernando é fera. Eu tento.
fiquem à vontade vocês, as pessoas que escutam, para mandar feedbacks pra Gol. A gente sabe que a gente tá muito longe de ser acessível, mas a gente tá caminhando. A nossa diferença é que a gente tá realmente caminhando, querendo esse objetivo. Então podem mandar feedbacks, podem falar. Peço também que falem muito dentro do portal da Gol, porque às vezes as pessoas reclamam muito pelo Instagram, e às vezes isso se perde, sabe? No story e tudo mais. Então reclamem lá, reclamem de fato. Tem pessoas olhando, e mais do que tudo, tem pessoas com deficiência olhando isso. Então isso que é legal da Gol. Não é uma equipe de pessoas sem deficiência, é uma equipe híbrida de pessoas com deficiência e sem deficiência. E obrigado de coração mesmo de poder falar aqui. Eu comecei minha semana muito bem com vocês. Muito bom, ouvinte. Valeu, ouvinte. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo voo. O seu nome do senhor é? Não, senhor não, pelo amor de Deus. Senão eu vou ter que começar. Vou ter que começar a falar assim, ó, que nem vovô. É Fernando. Esse é mal do aeroporto, Fernando. A gente tem que chamar pelo Eu sei. Só tem cego aqui, não tem vidente aqui. Só, não. Nenhum, mano. Tem vidente aqui, não. Então você pode tem ficar, cego, não tem gente, pode ficar não. tranquilo que estamos em casa, tá? Bom, vamos lá, vou começar. Não se assusta que eu começo berrando no podcast, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu disse que ia ser divertido. Eu quero fazer isso mais vezes. Você encontra muito mais em papoacessível.com.br. E as redes sociais? Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!